Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada incrível por um dos livros mais dinâmicos e transformadores da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. Se você já se perguntou o que aconteceu depois que Jesus ascendeu aos céus, Atos tem todas as respostas. Este livro é a continuação direta do Evangelho de Lucas e narra o nascimento e a expansão explosiva da igreja primitiva. É uma história de coragem, fé, milagres e da ação poderosa do Espírito Santo. Então prepare-se, porque vamos mergulhar de cabeça nessa aventura que mudou o mundo para sempre. O livro de Atos começa exatamente onde o Evangelho de Lucas terminou. Jesus, após sua ressurreição, passa 40 dias com seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções. Ele promete que eles receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles e que serão suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa frase é, na verdade, o mapa de todo o livro. Depois dessa promessa, Jesus é elevado aos céus, deixando os discípulos maravilhados e cheios de expectativa. De volta a Jerusalém, os discípulos, agora um grupo de 120 pessoas, se reúnem em oração. O primeiro ato deles é escolher um substituto para Judas Iscariotes, para que o número de 12 apóstolos fosse restaurado. Matias é o escolhido, e isso mostra a importância que eles davam à estrutura e à continuidade da missão que Jesus lhes confiou. Eles estavam se preparando mesmo sem saber exatamente para quê. Então chegamos a um dos momentos mais espetaculares de toda a Bíblia, o dia de Pentecostes. Enquanto estavam todos reunidos, um som como o de um vento muito forte encheu a casa, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Jerusalém estava cheia de judeus de todas as nações que tinham vindo para a festa, e eles ficaram perplexos ao ouvir os discípulos falando em seus próprios idiomas sobre as maravilhas de Deus. É aí que Pedro, o mesmo que havia negado Jesus, se levanta e prega com uma ousadia impressionante. Ele explica que o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel e proclama corajosamente que Jesus, a quem eles crucificaram, era o Messias, e que Deus o ressuscitou dos mortos. A mensagem de Pedro atinge o coração da multidão. Eles perguntam: Irmãos, que faremos? Pedro responde: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram à igreja. Imagine a cena. A igreja nasceu de forma explosiva, impulsionada pelo poder do Espírito Santo. A partir daí, a vida em comunidade se torna o centro da nova fé. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia um senso de unidade tão profundo que eles vendiam suas propriedades e bens para distribuir a quem tivesse necessidade. Milagres aconteciam, como a cura de um coxo na porta do templo por Pedro e João, o que levava mais e mais pessoas a crerem. A igreja em Jerusalém crescia a cada dia. Claro, esse crescimento não aconteceu sem oposição. As autoridades religiosas, as mesmas que condenaram Jesus, ficaram incomodadas com a popularidade dos apóstolos. Pedro e João são presos, ameaçados e ordenados a não falar mais no nome de Jesus. Mas a resposta deles é um marco de coragem. Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles foram libertados e, em vez de se intimidarem, voltaram para a comunidade e oraram por mais ousadia. E Deus respondeu com mais poder do Espírito Santo. A perseguição se intensifica com o martírio de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que foi apedrejado após um discurso poderoso que expôs a dureza de coração dos líderes religiosos. A morte de Estevão marca um ponto de virada. Uma grande perseguição se levanta contra a igreja em Jerusalém.
forçando os cristãos a se espalharem por toda a Judéia e Samaria. Mas o que parecia uma tragédia, Deus usou para cumprir a promessa de Jesus. Onde quer que os crentes fossem, eles pregavam o Evangelho. Filipe vai para Samaria e uma grande multidão crê. Depois, ele é guiado pelo Espírito para encontrar um eunuco etíope numa estrada deserta e explicar as Escrituras para ele. O Evangelho estava de fato se espalhando. E então, o livro de Atos nos apresenta uma das conversões mais improváveis e impactantes da história, a de Saulo de Tarso. Saulo era um fariseu zeloso que respirava ameaças contra os cristãos. Ele estava a caminho de Damasco para prender mais crentes, quando uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse encontro transformou o maior perseguidor da igreja em seu maior missionário, o apóstolo Paulo. A conversão de Paulo é a prova de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. O foco do livro então começa a mudar. A primeira metade de Atos se concentra em Pedro e na igreja em Jerusalém. A segunda metade se concentra em Paulo e na expansão do evangelho para o mundo gentio, ou seja, para os não-judeus. Vemos Pedro sendo guiado por uma visão a ir à casa de Cornélio, um centurião romano. Enquanto Pedro prega, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios que estavam ali, para o espanto dos crentes judeus que o acompanhavam. Esse evento abriu definitivamente as portas do Evangelho para todas as nações, sem a necessidade de se tornarem judeus primeiro. A partir do capítulo 13, acompanhamos as viagens missionárias de Paulo. Junto com companheiros como Barnabé, Silas e, mais tarde, Timóteo e Lucas, o autor do livro, Paulo viaja por todo o Império Romano plantando igrejas em cidades como Antioquia, Éfeso, Filipos, Tessalônica e Corinto. Suas viagens são repletas de aventuras, milagres, oposição feroz, prisões, naufrágios e um trabalho incansável de pregação e discipulado. Paulo enfrentou motins, foi açoitado, apedrejado e deixado como morto. Mas nada o impedia de cumprir sua missão de levar o nome de Cristo aos gentios. Um tema central nessas viagens é o debate sobre como os gentios deveriam ser incluídos na igreja. No Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, os apóstolos e presbíteros se reúnem para decidir que os gentios convertidos não precisavam seguir a lei de Moisés, como a circuncisão, para serem salvos. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus, tanto para judeus quanto para gentios. Essa decisão foi crucial para que o cristianismo se tornasse uma fé mundial e não apenas uma seita do judaísmo. O livro de Atos termina de uma forma um tanto abrupta. Após muitas provações, Paulo é preso em Jerusalém e, como cidadão romano, apela para ser julgado por César. Ele é levado para Roma, enfrentando um terrível naufrágio no caminho. Os últimos versículos nos dizem que Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem impedimento algum. E é assim que o livro termina. Não com o fim da história, mas com o Evangelho sendo pregado livremente no coração do maior império do mundo. É um final aberto, e a razão para isso é que a história não acabou. O livro de Atos é, na verdade, Atos 1 a 28. O capítulo 29 está sendo escrito por nós, a igreja de hoje, que continuamos a mesma missão dos apóstolos: ser testemunhas de Jesus, cheios do mesmo Espírito Santo, até os confins da terra. O livro de Atos nos ensina que a igreja não é um prédio, mas um movimento de pessoas transformadas pelo poder de Deus. Mostra-nos que a oposição e as dificuldades não podem parar o avanço do Evangelho. E, acima de tudo, revela o papel central do Espírito Santo, que capacita, guia, consola e une o povo de Deus. É uma inspiração para vivermos nossa fé com coragem, paixão e dependência total de Deus. Espero que esta visão geral tenha despertado em você o desejo de ler ou reler este livro fantástico. Cada capítulo é uma nova aventura. A história que começou em Jerusalém
com um pequeno grupo de discípulos assustados, continua até hoje. E você e eu somos parte dela. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal A Bíblia em Minutos e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te impacta no livro de Atos. Fiquem com Deus e até a próxima.